Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer à Regional pelo convite, pela oportunidade. Eu estou aqui hoje para apresentar esse caso lá do Serviço de Cirurgia Endovascular do Hospital Balbino, em Olaria. Um caso de embolização de aneurisma da artéria pancreato-duodenal em paciente jovem. LMA, 27 anos, branco, solteiro, natural do Rio de Janeiro, analista de sistema. Como queixa principal, apresentava dor intermitente em região epigástrica, que ele atribuía a uma dor de estômago. Foi fazer essa pesquisa desse sintoma, foi pedindo um ultrassom de abdômen total, que evidenciou alterações renais à direita, sugestivos de hidronefrose. Foi encaminhado à urologia, que pediu uma tomografia computadorizada, evidenciando rim e ferradura. E como exame pré-operatório para correção dessa hidronefrose do rim e ferradura, foi pedido uma angiotomografia de abdômen. Pela relação intrínseca dos pedículos arteriais com os cálices renais e com os ureteres, que comprometem, em geral, a drenagem ureteral desse rim e ferradura. E evidenciou, além do rim e ferradura, um aneurisma de artéria gastroduodenal, de 2 centímetros de diâmetro. Como história patológica pregressa, esse paciente não apresentava nenhuma comorbidade, não era tabagista, não tinha nenhuma história de trauma ou etilismo. Como história familiar, também não apresentava história de aneurisma na família ou qualquer malformação. Aqui os senhores podem ver o estudo de angiotomografia, evidenciando esse grande aneurisma no primeiro ramo da artéria mesentérica superior, que é a pancreato-duodenal inferior. Mais uma visão lateral da mesentérica superior, ele fica do lado direito, né, da artéria mesentérica superior. Bom, as artérias pancreato-duodenais e a gastroduodenal, que é um ramo da hepática, elas conectam o sistema da mesentérica superior com o tronco celíaco, sendo a pancreato-duodenal inferior o primeiro ramo da mesentérica inferior. E tem íntima relação com a cabeça do pâncreas. Os senhores podem ver aqui na anatomia, com esse corte do pâncreas aqui, é uma fotografia do Sobota, do Atlas de Anatomia, o tronco celíaco saindo aqui da hepática, a gastroduodenal, o ramo dela, que é a pancreato-duodenal superior, fazendo conexão com a pancreato-duodenal inferior, o primeiro ramo da mesentérica superior. E a mesma fotografia, mostrando a íntima relação desse sistema duplo da pancreato-duodenal com o pâncreas. É interessante também, essa figura é do Rutherford, a relação dessa circulação colateral do tronco celíaco com a mesentérica inferior, mostrando que esses aneurismas, a frequência dos aneurismas viscerais, e eles são bastante raros, contando com 2% dos aneurismas viscerais. Bom, na literatura eu fiz uma pesquisa e parece que 40% desses aneurismas das pancreato-duodenais acontecem por erosão por enzimas pancreáticas. Em geral, estão associados a quadros de pancreatite, totalizando 40% desses aneurismas. 75% dos aneurismas verdadeiros estão associados à estenose do tronco celíaco, o que seriam causados, a fisiopatologia seria explicada pelo hiperfluxo, pela resistência aumentada, então geraria um aneurisma. Bom, 50% de risco de ruptura quando esses aneurismas estão associados a um processo de inflamação e 20% de risco de ruptura quando não associados à inflamação. Como indicação terapêutica, como são muito raros, não tem uma indicação terapêutica muito precisa, mas consensualmente na literatura, sempre que se apresentam como pseudoaneurismas, tem indicação cirúrgica, e nos aneurismas verdadeiros, dependendo do diâmetro, quando são maiores que o dobro do diâmetro do vaso. No caso em questão, era um aneurisma verdadeiro com diâmetro aproximado de 20 milímetros, é um diâmetro bastante aumentado para o diâmetro normal da artéria, e resolução de patologia vascular para a correção da hidronefrose. Pode ser que essa hidronefrose estivesse associada com um aumento do volume do aneurisma, que estivesse comprimindo alguma estrutura. E, de qualquer forma, para ser submetido a uma cirurgia urológica, seria
seria bom resolver esse problema vascular. Bom, o diagnóstico padrão ouro para esse tipo de patologia é uma angiografia digital seletiva da mesentérica superior. O que a gente realizou? Foi uma angiografia mesentérica e embolização de aneurisma da artéria pancreato-duodenal com molas, no dia 27 de novembro de 2007, aproximadamente 6 meses atrás. Foi feita uma punção da artéria femoral direita e introdução de bainha 5 frente. O cateterismo seletivo foi feito com catéter cobra 1 e fio hidrofílico. Aconteceu uma coisa atípica no hospital que não acontece atualmente. A gente estava sem... A hemodinâmica não possuía road mapping. Então, optamos só cineão de coronariografia, que poderia ser feito. Então, optamos por fazer esse procedimento no centro cirúrgico com um arco nova médica, sem técnico experiente. Então, os senhores podem ver aqui na primeira imagem, é uma imagem invertida, na verdade está em espelho. Aqui a mesentérica inferior e o que seria para o lado direito está para o lado esquerdo. Os senhores podem ver o aneurisma e essa arcada da pancreato-duodenal inferior com a superior, bem desenvolvida. Aqui no cateterismo seletivo do aneurisma, os senhores podem ver saindo a pancreato-duodenal inferior comunicando com a superior. E ele é bem pertinho, é um tronco bem curtinho até a mesentérica superior. A imagem espelho, os senhores podem ver aqui o contraste refluindo para a hepática. E foram utilizadas molas da Cook, Tornado, Nester, MWCE, foram um total de 8 molas, e a gente complementou essa embolização com torpedos e pastas de alfoan. Bom, os senhores podem ver aqui o pré, que é aquela angiografia seletiva, e o pós, onde a gente não tem a contrastação da arcada pancreato-duodenal. E aqui só a fluoroscopia evidenciando o enovelamento das molas. Como resultado imediato, obtivemos um sucesso técnico, o paciente se manteve assintomático e recebeu alta hospitalar no dia seguinte. Hoje, a gente completou 6 meses de acompanhamento de pós-operatório. O paciente continuou nesses 6 meses assintomático e a angiotomografia de controle mostrou presença de artefato, molas na topografia do aneurisma. Os senhores podem ver aqui na reconstrução, na topografia do aneurisma, as molas, o artefato, a mesentérica superior, aqui a gastodenal e a duodeno-pancreática superior. No corte da tomografia, também o artefato das molas. Na reconstrução lateral, na outra reconstrução, o rim ferradura. E, bom, outra técnica possível para esse caso seria a cirurgia aberta. Como dificuldade cirúrgica, a gente encontraria, pela proximidade com o pâncreas, e sendo uma estrutura muito vascularizada, você encontraria uma dificuldade muito grande na dissecção e na ligadura desse aneurisma, apresentando maior índice de complicação, porém um menor índice de falha terapêutica. Porque o tratamento endovascular, apesar de ter um menor índice de complicação, ser uma técnica minimamente invasiva, apresenta maior índice de falha terapêutica por dificuldade de cateterização do colo, cateterização seletiva do aneurisma e por ocorrência de ruptura durante a embolização. Podem ser utilizados para esse procedimento molas, gelatina, etanol, balão e outras partículas para embolização. Como conclusão desse caso, a gente descreveu uma patologia rara, que é o aneurisma de artéria pancreato-duodenal. O diagnóstico e a história natural e a conduta não são definidos justamente por ser uma patologia rara. Nesse caso, o tratamento endovascular apresentou sucesso técnico e clínico imediato e a médio prazo, um segmento de 6 meses. Não houve complicação. O procedimento minimamente invasivo, com o mínimo tempo de internação, o paciente recebeu alta no dia seguinte, porém necessitando de um segmento rigoroso para avaliar a evolução. E gostaria de convidar todos para o nosso simpósio lá na UERJ de tratamento endovascular das patologias aórticas, que é daqui a 2 sábados. Obrigada.